Amanhã, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial de Cuidados com a Psoríase. Quem vai falar para nós sobre a psoríase é a doutora Shinaida Lima. Ela é professora de dermatologia da Faculdade de Medicina da UFC, com mestrado em saúde pública na Universidade de Harvard e com doutorado em dermatologia na Unicamp. Por favor, doutora Shinaida. Olá, dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Psoríase e é uma ótima oportunidade para esclarecer alguns pontos sobre essa doença de pele que é bastante comum, podendo acometer até 2% da população, não só aqui no Brasil como no mundo. Além de poder acometer a pele, ela pode acometer as articulações e ter consequência em outros órgãos e sistemas. É muito importante que seja esclarecido para as pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar de psoríase, que essa não é uma doença contagiosa, é uma doença inflamatória que se manifesta por lesões de pele vermelhas e descamativas que podem, inclusive, produzir escamas que se destacam da pele, mas não é contagiosa. É uma doença que, apesar de ser crônica, tem controle e ela pode se desenvolver até mesmo na idade adulta, mais comumente ela se desenvolve na idade adulta. Então é importante atentar para esses sintomas e procurar um médico, dermatologista, para que possa ser avaliado. O diagnóstico é clínico e a doença pode se desenvolver não só por aspectos genéticos, por determinação genética, mas também por exposições que a pessoa teve ao longo de sua vida, que podem aumentar, sendo fatores de risco para o aparecimento ou piora da doença. São esses principalmente o tabagismo, o etilismo excessivo, o uso de alguns medicamentos, algumas doenças infecciosas. O estresse psicológico também é citado por muitos pacientes como um gatilho, um fator desencadeante. E é importante que o paciente seja avaliado também do ponto de vista de todos esses fatores para que eles possam ser minimizados e para um bom controle da doença. O diagnóstico é clínico e ele deve ser feito de forma mais precoce possível e também ser avaliado o acometimento ou não das articulações para que o tratamento adequado seja instituído de forma pronta, minimizando não só as consequências na própria pele do paciente, que muitas vezes também tem sintomas como coceira, como sintomas de atrito nas áreas de aparecimento das lesões, mas também minimizando as consequências na sua qualidade de vida. Para alguns pacientes pode ser uma doença estigmatizante e é importante que tudo isso seja esclarecido durante uma avaliação. O paciente ele tem a opção de fazer tratamentos a depender da gravidade da sua doença. Na grande maioria dos casos, a doença é leve, podendo ser tratados por meio de tratamento tópico, com pomadas, cremes, hidratação da pele e minimizando os fatores agravantes. Em alguns casos, na minoria dos casos, é preciso fazer uso de tratamentos sistêmicos ou fototerapia. Os tratamentos sistêmicos podem ser orais ou por meio de medicamentos injetáveis, mas isso deve ser definido e discutido com o médico e instituído com base não só na gravidade do quadro cutâneo ou articular, mas discutido sobre outros fatores que podem estar associados. E além do ponto de vista da pele, o paciente deve ser avaliado também para outras doenças que podem estar associadas, como por exemplo hipertensão, diabetes, obesidade e outras doenças inflamatórias ou autoimunes. É muito importante então que a gente utilize esse dia da conscientização para que as pessoas possam saber que apesar de crônica, a psoríase é uma doença sim que tem tratamento. E eu agradeço a oportunidade ao professor Ricardo de falar de uma doença tão relevante. Mais uma vez, obrigada. Agradeço as palavras da doutora Shinaida, desejo a todos um bom final de semana. No dia 30 de outubro se comemora o dia do ginecologista. Como essa data cairá no sábado, nós vamos abordar esse tema com um vídeo na próxima segunda-feira. Até lá!